Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui mais um dia abençoado para abençoar a nossa vida com o versículo do dia para o nosso coração. E ela se encontra em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27. Bom, nós sabemos que aqui, nesse capítulo 1, vem falando da criação, né? A Bíblia vem mencionando que os céus e a terra existiam, mas a terra ela era sem forma e vazia. E o nosso Deus foi dando forma a ela, foi chamando a existência aquilo que não existe como se já existisse. Então, quando Deus passou a chamar a existência, viu que era bom e começou a criar outras coisas, né? Então, no sexto dia que a gente vai estar aqui, no versículo 27, que quando ele criou, né, os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, né? Teve um objetivo para Deus criar, né? Deus não ia dar forma à terra só para ter os animais, para ter a luz, a água, né? E as plantas. Tinha que ter alguém para liderar tudo que ele fez. E ele deu domínio para o homem liderar o que foi feito, para ele cuidar, né? E ele também deu um nome aos animais, que foi o Adão, né? Então Deus criou primeiro, depois o ser humano que foi Adão, depois ele criou a Eva, né? Mas ele criou, aqui vem dizendo que Deus criou a imagem, cadê? Ó, vamos lá para não ficar nas minhas palavras. A imagem de Deus os criou. Homem e a mulher os criou. Então Deus só fez homem e mulher, né? Não tem a terceira pessoa, né? Não tem a terceira pessoa. Deus criou o homem e a mulher, o sexo feminino e masculino. E esses moradores da terra iriam cuidar daquilo que Deus planejou, que Deus criou, né? E nós somos a feitura moldulada, trabalhada pela mão do Todo-Poderoso. E nós fomos feitos para glorificar e exaltar o Senhor. Nós fomos feitos para dar fruto de justiça. Então, o nosso Deus, ele nos fez com propósito, né? E esse propósito é para ser concluído. E nós sabemos que o inimigo, ele quer humilhar a criação de Deus. Ele quer pisar na criação de Deus. Ele quer fazer os filhos de Deus rebeldes ao seu Criador, né? Porque quando se tem uma lei, quando se tem a palavra, é para fazer aquilo que ele ordena, o que ele pede, para que em tudo venha te suceder benefícios, né? Para que tudo te vá bem. Então, quando se sai do plano de vida, a morte começa a reinar, né? Passa a ser filho rebeldes, né? Fazendo assim, sair dos propósitos de Deus, como a Eva, ela acabou saindo dos propósitos de Deus quando ela aceitou ali o que o inimigo plantou ali na mente dela. E o inimigo tirou a credibilidade de Deus e ela assim nem conhecia essa serpente e foi na onda da serpente. E assim caiu e Adão também depois comeu do fruto. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que Deus criou os seres humanos sua própria imagem. Quando nós saímos da morte, passamos para a vida, né, a gente fica parecido com o nosso Senhor, né? A gente passa a realizar as mesmas obras que ele realizou, nós passamos a manifestar caráter de Cristo, a gente passa a exalar o bom perfume de Cristo, porque nós estamos unidos ao Senhor, porque nós estamos fazendo o que a palavra dele declara. Estamos refletindo a imagem dele, né? E com isso, Deus está sendo engrandecido, o nome dele está sendo glorificado na nossa vida, né? Então Deus abençoe e disse: seja férteis, multiplique-se, encham e governem a terra. Então Deus abençoou os seres humanos para habitar ali e falou: seja fértil, multiplica nesse lugar que eu coloquei vocês. Governe a terra, mas o mal não pode governar vocês. Vocês não podem deixar o mal governar vocês, porque vocês estão tendo domínio para governar, né?
Então Deus vem dizendo assim, Deus olhou para tudo que havia feito e viu que a terra era boa, era muito bom. E a noite passou e veio manhã, encerrando o sexto dia, né? Então, tudo que Deus fez foi em detalhes, né? Foi com propósito, para benefício da humanidade, porque até aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, aquelas pessoas que até se conheceu e saíram da presença do Senhor, elas hoje estão desfrutando das obras das mãos do Senhor. Elas estão contemplando da feitura das mãos de Deus, do trabalhar de Deus. Elas não glorificam a Deus estando em sua casa, mas elas glorificam a Deus contemplando a formosura, a beleza que Deus fez. Quando ela contempla a natureza, quando ela contempla, né, as obras das mãos de Deus, as plantações, o ar, né, as vegetações, os animais. Quando ela começa a se maravilhar das coisas que o Senhor fez, né, ela está glorificando o Salvador, o Senhor, nosso Deus. Ela está, que lugar lindo, glória a Deus, nem evangélica, né, nem evangélica mas está glorificando a Deus. Então, dessa boca que não conhece, não glorifica a Deus, está saindo a glória para Deus, né? Então, até nisso o inimigo está perdendo, porque quando ele achou que estava colocando Jesus para se submeter a ele, quando Jesus foi tentado, 40 dias, 40 noites, né? Qual ele estava em consagração, o diabo queria pegar ele nas palavras, mas só que ele soube se sair. E o mal bateu retirada, porque ele tem que adorar somente a um Senhor dele, ao qual ele adora. Então o inimigo queria mostrar que tinha autoridade naquele momento, mas a autoridade não era do inimigo, né? Então, o que foi dado para nós, filhos de Deus, é para ser usado. E muitas vezes não usamos. E quando não usamos, o inimigo prevalece. O inimigo, ele faz as pessoas de escrava, né? Ele fica ali maltratando, humilhando, porque não está se usando o que foi dado. Mas quando ela começa a assumir a sua posição no mundo espiritual, ela passa a chamar a existência, né? A assumir a sua identidade, né? A identidade de filho de Deus. Porque outrora você era, né, desconhecido, noutrora você você não era filho, então você era desconhecido, você era distante de Deus e você era criatura, essa é a verdade, criatura. Mas quando se houve o reconhecimento do que o Senhor fez, quando você aceitou a palavra, você creu, você está assumindo ali os seus direitos, vai começar a usar e colocar em prática, ou seja, com o coração se crê e com a boca vai começar a fazer a confissão. Dessa forma você está liderando no mundo espiritual, né? Então você foi criado com propósito para governar, né? Governar a sua vida. Pois é, hoje você tem que cuidar de várias áreas da sua vida. E Deus, ele dá sabedoria. Através da palavra de Deus, você vai tendo sabedoria para lidar com cada área. Porque ninguém nasce sabendo. Então, a gente sabe o básico, mas a gente tem que aprender a depender de Deus em oração, a falar com Deus o que Ele quer fazer, né? O que Ele quer fazer? Pois é, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Toma direção dessa situação. Então, você está botando Ele à frente. Você está deixando Ele agir, né? Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus ele criou o homem e a mulher, aqui em Gênesis 19, nós estamos vendo uma cena aqui bem diferente, né? Que quando o anjo do Senhor foi a serviço lá de Deus para resgatar Ló e a sua família lá da cidade de Sodoma e Gomorra, quando esses anjos entraram lá, eles já estavam sendo observados. Pois é, aquela cidade estava corrompida por tanta prostituição,
né? Tanta, tanta ruindade, tanta injustiça, entre outras coisas, né? E Deus já tinha ouvido coisas não boas sobre essa cidade. Quando ele foi avisar Abraão, né? E ele intercedeu lá pelo o sobrinho dele, Deus, por isso que Deus enviou o anjo para poder tirar eles de lá, porque senão ia ser destruído com eles lá, né? E esses anjos foram a serviço de Deus, mas só que os jovens, né, que ficavam homem com homem, mulher com mulher, né, o inimigo estava roubando a identidade daquelas que Deus fez, que Deus criou. As pessoas estavam ali agora tendo uma identidade completamente diferente que Deus queria seguir com os propósitos dele, sabe? E Deus estava vendo cada vez mais a maldade estava se multiplicando. E olha, aqui no versículo vem mencionando que quando está dizendo aqui, ainda não tinha ido a todos os homens da cidade de Sodoma, jovens, velhos, chegaram de toda parte da cidade, olha só, hein? E cercaram a casa de Ló, dizendo: Ló, quem é esses homens que entrou na casa de vocês? Eu estou de olho em Ló. Esses homens vieram passar a noite na tua casa. Olha como é que já estava de olho na casa de Ló. Você vê como é que o inimigo ele anda ao redor, né? Ele anda vigiando, observando. Traga ele aqui fora agora, para fora, para que nós venhamos ter relações com eles. Olha que coisa feia, né? Ter relações com os homens que entraram na casa de Ló. Ló achou um desrespeito, né? Ló saiu para conversar com eles, fechou a porta atrás de si, né? Por favor, meus irmãos, não cometa tamanha maldade, né? Suplicou. Escute, eu tenho 2 filhas virgens, então ele, para poupar esses anjos, ele apresentou as filhas dele para eles, né? Deixe-me trazê-la para fora e vocês poderão fazer o que vocês desejarem, mas por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes, estão sob a minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade. Então eles começaram a criticar Ló, né? E agora age como se fosse nosso juiz. Fazemos a você coisas bem piores do que os seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló e tentaram arrombar a porta. Foi quando o anjo entrou em ação, né? Ele estendeu a mão e puxou Ló para dentro da casa. Nós sabemos que o sobrenatural aconteceu aqui, né? E o anjo, ele cegou os olhos daqueles homens, dos velhos, jovens, né? Que estavam na porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Eles ficaram cegos e não conseguiram invadir a casa. Cegou-se, né? Neutralizou ali, o poder de Deus neutralizou eles. Mas olha para você ver o ponto que já estava, né? Se multiplicando a tamanha maldade, a destruição dos seres humanos, as pessoas fazendo coisas terríveis, né? E nada bom se ouvia nessa cidade, mas eu quero te dizer que Deus criou um homem e a mulher. E aqui o inimigo já estava liderando, querendo criar uma nova identidade para os seres humanos. Ou seja, dizendo que a terceira pessoa foi criada, né, foi criada e as pessoas têm que aceitar isso, né? Mas nós vemos lá em 1 Gênesis que Deus criou o homem e a mulher. E quem tenta mudar a identidade dos filhos de Deus é o diabo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. E nós estamos vendo que ele também não só rouba a identidade através da modificação na modificação de homem vira mulher, de mulher vira homem. Não é só dessa forma. Ele vem mudando a identidade das pessoas, né? Quando as adversidades aparecem. Pois é, a diversidade aparece e dentro dessa diversidade difíceis, ela vem roubando a sua identidade. Noutrora você era determinante, feliz, alegre, e ela vai roubando a sua identidade. Vai começar a puxar suas energias, se assim você não tiver fortalecida no mundo espiritual, não tiver ali diariamente buscando o Senhor
para que o inimigo não venha conseguir mudar a sua identidade no sentido da tristeza permanecer, né? De você acostumar muito tempo com a luta, a adversidade e você acabar ficando angustiada com aquilo que foi adquirindo nos processos na caminhada com Cristo, o qual o inimigo lançou, né? Mas quando nós rejeitamos, né? E começamos a colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, não tem como o inimigo liderar, não tem como o inimigo mudar a nossa identidade, né? Então, a nossa identidade ela é construída diariamente, é acesa a nossa lâmpada diariamente. Com isso, não estamos apagados, não estamos longe do Senhor. Essa nova identidade vem criada pelo inimigo porque é o único que quer envergonhar, né? Quer paralisar com os propósitos do Senhor, quer impedir os propósitos de Deus de avante. E aqui, ele mudando a identidade dos seres humanos, fazendo elas aceitarem o que o inimigo está impondo para elas, achar que é normal. A sociedade já acha normal, mas para nós que entendemos o que é a verdade, a gente vai seguir o padrão da palavra, o padrão da verdade, né? Ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não permita que o inimigo roube a sua identidade, pois as más conversações corrompem o bom costume. Pois é, de várias formas se é roubada a identidade, né? Quando não se tem a palavra, quando não tem o Senhor, que é algo para afastar o Senhor da sua vida, o inimigo está roubando a sua identidade, fazendo assim acostumar, né? Acostumar e daqui a pouco vai se distanciando e tornando-se amigo do mundo e assim tornando-se inimigo de Deus e fazendo assim você ficar distante do Senhor, pois quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o que Deus não quer é que você se torne inimigo dele, né? Porque o inimigo trabalha de várias maneiras, de várias formas, para roubar você, para tirar você dos caminhos do Senhor, para você perder a sua salvação, para você ficar aí, né? Quando Jesus voltar, porque é o único que trabalha de noite, né? Para que os filhos de Deus venham a perder a salvação. E só perde a salvação aqueles que não está negando a si mesmo, que não está ligado no Senhor, que não está unido ao Senhor. Porque comprometidos com Deus é filhos que vai negar a si mesmo, que teme a Deus, que respeita a Deus, que anda no temor do Senhor e que vai buscar as coisas do alto, não as coisas de baixo, né? Então, a nossa vida, ela se torna vazia quando deixamos, né, a luz. Se a luz sai de nós, a gente passa a viver na escuridão. E a imagem que Deus criou não foi feita para ficar na escuridão, né? Ninguém foi feito para ficar na escuridão. Porque na escuridão ninguém pode se andar, porque não vai enxergar o que está adiante, né? Você não pode também esconder uma lâmpada embaixo de uma cama, porque o lugar da lâmpada não é ali. O lugar da lâmpada é no pedestal, é no alto, iluminando e candeando o ambiente. Mas se ela estiver embaixo da cama, no cesto, escondido, e com tudo escuro, você vai ver a diferença. Você vai ver a luz brilhando naquela escuridão ali, aquele foco, né? Porque a luz não consegue esconder, porque a luz, até na escuridão ela brilha, diz a Bíblia. Então, ela foi feita para ficar no lugar certo. A luz que é na nossa vida, ela brilha. Jesus está em nós, então não tem como esconder aqueles que são filhos de Deus, aqueles que estão ligados no Senhor. Não tem como, né? Então, a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, a diferença daqueles que estão na luz e na escuridão, a diferença daqueles que praticam justiça e daqueles que não praticam justiça. O nosso Deus é justo, o nosso Deus, nele não há injustiça. Então, para identificar quem é filho de Deus, né? Quem está na verdade, quem está na luz, são aqueles que praticam a verdade, que manifesta o caráter de Cristo, né? Porque o nosso Deus é justo, nele não há injustiça.
E se está vendo a injustiça, é porque não está no caminho do Senhor, não está agradando ao Senhor, não está fazendo o que agrada ao Senhor, está distante do Senhor. Então Deus nos deu essa autoridade, Ele abençoou, né? E também nos deu o domínio para dominar, né? E também disse assim, o nosso Senhor disse assim, olha, as obras que eu realizei, vocês também podem realizar, e ainda maiores do que esta. Então, ou seja, através da fé de vocês, vocês vão poder viver de milagre, vão provar das maravilhas do meu poder. Ou seja, eu chamei vocês para viver o que eu estou vivenciando, estou fazendo durante essa caminhada com vocês, falando dos seus discípulos, os discípulos dele, né? A gente domina, né? Muitas coisas o ser humano consegue dominar, mas a única coisa que não consegue dominar quando se está com a vida espiritual distanciada é a carne. Não domina, porque ela não está firme espiritualmente, então ela não consegue dominar a carne domina ela. A identidade vai ser a carne. Aonde você estiver alimentando é o que vai fazer ter mais força ainda. Se você alimenta o teu espírito com as coisas espirituais, você vai estar forte espiritual. Você vai negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Mas quando você alimenta a sua carne, quem vai estar forte é a sua carne. E ela vai ceder a todo momento, porque ela não obedece. Mas quando a palavra lidera, está dentro de você, é a palavra que tem que liderar a sua vida, não é o inimigo. Pois, noutrora, a gente éramos escravos do inimigo. A gente não conhecia o Senhor. Hoje conhecemos. Saímos da escuridão. A velha criatura morreu, eis que tudo se fez novo, mas temos que estar vigilantes. Pois é, porque a salvação, ela é conquistada dia após dia, né? Se deixarmos de manter a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor, o inimigo vai começando já trabalhando, colocando outros afazeres até o ponto de você deixar a sua vida espiritual de lado. E com isso, o que ele vai oferecer, o que ele vai fazendo, vai dando certo. Então, alicerçados espiritualmente, a gente não vai tropeçar, né? Agora, não alicerçado sobre o fundamento, a palavra de Deus, vai tropeçar, né? E o inimigo fica esperando, o inimigo fica ali, o tempo todo torcendo, né? Mas o que eu quero te dizer é que Deus deu poder e autoridade para nós, filhos de Deus, para pisar em serpente e escorpião sobre todo o poder do inimigo e não nos causará dano algum. Pois é, esse poder e autoridade foi nos dado para repreender o mal, né? Colocar o mal para cair por terra, o mal ser desfeito pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Então, o mal que está agindo, por um caminho entrou, o sexo ele vai bater em retirada, né? Então, voltando aqui, quando estamos vivenciando os dias difíceis, travando uma batalha espiritual, a adversidade chegou, e o inimigo vai querer que você ande conforme ele quer. Pois é, ele vai querer mexer com todas as suas estruturas. E o campo de batalha é a mente. Ele vai usar de todos os meios e formas para trabalhar no seu emocional. Pois é, quando você ainda está experiente, você vai dando o que ele quer. Mas quando você já criou uma nova estrutura, é claro que ninguém gosta de ser atacado, ninguém gosta, né? Mas durante o processo, a gente vai aprendendo que a gente só dá o que tem. A gente vai aprendendo que os amadurecidos, eles não atacam, eles não machucam. Eles observam, eles ficam em silêncio. Eles trabalham no mundo espiritual, repreendendo os ataques malignos, estão lutando contra principados e potestades. A luta é espiritual, né? E quando a gente entra em a batalha do braço, né? A gente cansa. É um desgaste físico, emocional tremendo.
E muitas vezes vai levando tempo sim, é um treinamento onde Deus quer que você seja treinado, né? Você sabe que Neemias, quando ele estava construindo o muro de Jerusalém, os adversários ficavam lá do lado de fora tentando enfraquecer até aqueles que estavam construindo juntamente com ele. Foram 52 dias na tentativa, tentando tirar Neemias de lá, de dentro, e também tentando subornar aqueles que estavam trabalhando lá e tentando agir de forma terrível. Ele entendeu que aquilo era espiritual, porque o trabalho ali era para glorificar o Senhor e o inimigo já estava irado, não queria essa reconstrução ali. Estava incomodando o inimigo, né? Então, ele continuou fazendo mais ainda com entusiasmo, com amor, dedicação, e tudo foi concluído com êxodo. Mas o inimigo não parou não, foi durante a caminhada, durante o construir, durante o objetivo que o inimigo estava ali, né? Os fracos, humanamente falando, os fracos eram o que estavam construindo, né? Porque na primeira tentativa o muro vai cair, esperando cair. Pode até ser que fique, mas depois vai cair. Vai acontecer algo aí, vai cair esse muro. Os fracos atacam, os fortes não atacam. Os fortes silenciam. Os fortes respondem em oração, respondem de joelho no mundo espiritual. Então, quando nós entendemos isso, que muitas vezes a gente perde tempo se desgastando e acabando até com o nosso emocional, porque nós assim permitimos o inimigo agir dessa forma. Mas quando nós pedimos a Deus para nos brindar e a gente fechamos nossos ouvidos, nossos olhos, a gente sobrevive e continua focado. E acaba a gente guardando o nosso coração, porque a Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. E isso a vida vai sair, porque o coração está guardado, a paz está reinando. O demônio quer inquietação, quer perturbação, né? Ele quer sujar, porque aquelas pessoas que não foram curadas por algo que aconteceu em sua vida, que não curou, grande chance é de ela querer atingir, querer neutralizar o próximo através da falácia, do machucar, de ferir, ter prazer, alegria. Então essas precisam de tratamento. Então muitas vezes a gente suporta a fraqueza dos fracos, né? Porque não foram curados de fato, verdade, por algo que aconteceu em sua vida, a ferida que ficou ali exposta, aberta. Quando nós entendemos que é a fraqueza da carne, a gente já nem esquenta tanto, a gente nem leva isso tanto como pessoal, porque a gente sabe que é espiritual. E a gente tem que estar curada, né, para ajudar a curar. Ajudar a curar a ferida e não abrir mais a ferida, né? Então Deus criou o homem e a mulher, seres humanos, para ajudar uns aos outros, para amar, para respeitar, para conquistar, né? Para conquistar pessoas para o reino de Deus, para trabalhar em prol do reino de Deus, né? Deus, Ele conta com cada um de nós aqui na terra para trabalhar para o Senhor, para preparar o caminho, né? Preparar a chegada dele, mas com aqueles que estavam nas trevas, estando na luz. E quando a gente a gente desfoca ali do importante, a gente está parando a obra, estão parando o trabalho que Deus destinou a cada um de nós, né? Então, gente, temos responsabilidade porque Deus assim o chamou, porque Deus assim Ele chama cada um de nós individualmente, independentemente de quem aceita esse chamado ou não, o chamado é individual, é o Senhor falando conosco, né? Porque o nosso chamado, ele não depende da aprovação de outras pessoas, ela vai depender de você, né? Porque quem chama é o que capacita, né? E quem não concorda e quem não aceita vai ter que reclamar com Deus, porque Deus fez todo mundo com um propósito, né? E nós somos as escolhas de Deus que foi feito para dar certo e não para dar errado. É claro que a escolha de Deus no presente momento, ele não, humanamente falando, não tem aquela capacidade, não foi preparado como os seres humanos acham que tinha que ser.
mas é no decorrer da caminhada, do processo, que Deus vai trabalhando, vai sustentando, vai habilitando e aperfeiçoando, né? Porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir, né, os sábios, poderosos, como diz a Bíblia, né? Cada tradução é diferente. Então Deus escolheu as fracas para confundir as fortes, né? Porque a lógica humana, ela nunca vai entender, né? Assim, com a lógica humana não se entende muitas coisas, mas com a sabedoria de Deus, com o olhar de Deus, a gente compreende, a gente entende na palavra as escolhas de Deus. É diferente das escolhas daqueles que são sábios, daqueles que já são alguma coisa, né? Aqueles que acham que tem que ser do jeito deles, mas é do jeito de Deus que tudo passa a fluir e a dar certo. Porque a gente não sabe nada. A gente somos apenas um instrumento ao qual Deus usa, porque nós não somos nada. Quem tem o poder é Deus e as escolhas são de Deus. E a gente aceitando a escolha de Deus, a gente não vai pagar preço. A gente não aceitando a escolha de Deus, a gente não vai trabalhar com os propósitos de Deus, porque ninguém quer criar uma luta desnecessária contra Deus, não é verdade? Então, quando a gente aceita os propósitos de Deus, a gente está dizendo sim para Ele, né? E assim Ele vai trabalhar. Quando você identifica, quando você se observa, você apresenta para Deus cada área da sua vida. E assim, o que não tem vai ser acrescentado, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Deus fez você, né? A própria imagem dele. Hoje você reflete, né, a imagem dele. Você é a obra-prima dele. Você é propriedade exclusiva de Deus para dar certo. Pois a Bíblia diz, né, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Acende a luz aí para mim, Mel, por favor, daí de fora. E assim como nosso Deus foi acrescentando nessa terra, que era sem forma e vazia, Ele acrescenta, Ele faz criar aquilo que é necessário ser criado para que o seu poder se manifeste e nos usa como instrumento de bênção na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje. Foi uma mensagem diferente das outras que eu já preguei sobre ela, mas creio eu que Deus, Ele tem a maneira dele de falar aos corações, de atingir o que Ele quer atingir, né? Então, se Deus me criou, é para dar certo. Não foi sem propósito. Eu estou aqui com um propósito. Então, me ajuda a identificar esse propósito, Senhor, em outras palavras, né? Porque tem pessoas que ainda não sabem para que ela foi chamada, né? Porque ela está aqui. Se ela perguntar a Deus, ela vai ter a resposta, porque o Senhor fez ela. O que o Senhor quer que ela faça? Não é verdade? E assim ela vai poder ouvir a Deus, ela vai poder entender, né? E Deus vai se revelar ao seu coração, em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tem vídeo novo no canal. Vai lá, assiste o vídeo, seja abençoado em nome de Jesus. Tem mensagem por escrito de ontem, que é uma postagem, comunidade. Lá vocês vão ver a mensagem por escrito de ontem. Mas tem outros vídeos lá também em nome de Jesus. Dá um pulinho lá e seja abençoado em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, convido a todos vocês a se inscreverem e ativar o sininho, opção todas, para todas as vezes que eu lançar um vídeo novo ou entrar ao vivo, vocês vão ser notificados e assim vai poder assistir em nome de Jesus. Deixe a interação de vocês nos vídeos, a curtida, a visualização até o final. Eu agradeço imensamente por cada inscrito aqui no nome de Jesus. Fique com paz, continue orando por mim, que estarei orando por vocês. Tchau, tchau.